Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Nós vamos ler em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, versículo 17. Nós saudamos a todos os irmãos aqui presentes e aqueles que estão distante de nós fisicamente, mas aonde certamente Deus direcionará para que esta mensagem chegue até vocês, ou até eles. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façais com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém. Deus abençoe sua palavra, né, em nossas vidas. Podeis assentar os que podem. Eu estava pensando naquela experiência que o profeta Irmão Brana falou acerca daquele pastor que ia à frente das ovelhas, um rebanho, as ovelhas seguindo aquele pastor, e aí eles entraram numa espécie de um vilarejo e tinha uma feira de ambos os lados da rua aonde eles iriam passar. E tinha ali, naquela feira, cereais, frutas, legumes, é claro, era uma feira. E aí, então, pensou-se assim, agora ele vai passar ali e essas ovelhas vão dispersar. E aí elas vão abocanhar, né, aqueles legumes, ou as frutas, ou os legumes, ou os cereais, né, ali. Aquelas coisas que estavam ali. Mas, irmãos, para a perplexidade daquele que estava esperando que isso acontecesse, aconteceu pelo contrário. O pastor passou e as ovelhas o seguiram. E elas não se dispersaram. E elas não invadiram aquela feira. Então nós chegamos à conclusão de que realmente as ovelhas obedecem. Elas seguem o pastor. Estou ouvindo um amém somente desse lado aqui. Parece que aqui é mais espiritual. Hã? As ovelhas seguem o pastor. Aleluia. Muito bem. Então, elas seguem o pastor, obedecem o pastor. Não há perigo. Ovelha é ovelha. Amém? Amém? Bode não. Bode não obedece, pastor. E diz que o bode, vocês que têm experiência,
Quem tem experiências aqui com bode? Realmente é mais no Nordeste, né? Agora, então, eles estão querendo prosperar mais a criação de ovelhas, bodes. Acho que mais é para bodes mesmo ali. No Nordeste, não porque é tipo, viu? Nada disso. Mas é porque ali há muita seca. E o bode é resistente, viu? Não é, Montalvão? É muito resistente. Mas diz que ele tem uma natureza tão forte que às vezes ele vai comer assim numa certa vegetação e tem espinhos. E às vezes está espinhando a boca dele assim, e ele está berrando, mas está comendo. Sabe? O bicho tem uma avidez, não é assim? É isso mesmo? Ovelha não é assim, irmãos. Ovelha, ela é diferente, interessante. É muito interessante a questão da natureza, né? A natureza do bode é uma, a natureza da ovelha é outra. Totalmente diferente. Ovelha, ela obedece. Ovelha gosta de aconchego, né? Ao pastor. O bode não, o bode ele é terrível. Ele resiste a determinadas palavras, comandos. E não tem pastor. Aliás, Judas diz, né, que existem essas pessoas. No livro de Judas, aqui antes de Apocalipse, Judas diz que são pessoas que não têm pastor. Então, tem pessoas que não têm pastor. Eles apacentam a si mesmos. Então, Judas é só um capítulo, né? Deixa eu ver o versículo aqui. Muito bem. Eu já estou aqui. E aqui, ó. No versículo 12, diz assim: estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos. Quer dizer, tem pastor, mas eles estão no meio do rebanho. E muitas vezes eles trazem fermentação. Eles fermentam o rebanho. Eles não têm obediência ao pastor, aí eles trazem problemas para fermentar o rebanho. Judas está falando aqui, eles são manchas em vossas festas de amor. A palavra caridade vem de amor, né? Banqueteando-se, fazendo parte do banquete, viu? Banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmos. Sem medo, sem temor, eles fazem isso. Eles são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. É o que a Bíblia diz, né? Eles sofrem de cabritismo. São cabritos, são bodes.
E o cabritismo, biblicamente falando, é aqueles que ficam saltando de uma parte para outra. São inconstantes. Eles não têm aquilo que é próprio de uma ovelha, constância na obediência à palavra, a Deus e àqueles a quem o Senhor determina que os guie, os pastores. Eles não aceitam. Agora, às vezes, até dizem que aceita. Às vezes, eles dizem que não, ele é meu pastor. Eu reconheço. Mas os seus atos não são de pessoas que realmente estão em obediência. Eles se movem de uma parte para outra, na sua inconstância, na sua desobediência, e os seus atos lhes conferem esse título de que eles são os próprios pastores deles e que eles estão apacentando-se a si mesmos. Olha como é que a Bíblia ela é tremenda, irmãos. No sentido de mostrar tudo aquilo que às vezes nós vemos, nós presenciamos, viu, no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. Tem aqueles que são apacentados e tem aqueles que apacentam-se a si mesmos. São aqueles que às vezes tomam as suas direções, buscam fazer isto ou aquilo, sem uma orientação. Eles não ouvem conselho. Eles não aceitam conselho. Então a Bíblia os chamam de apacentadores de si mesmos. Tem até algum que quando o pastor vai dizer algo, ele fala, não, mas eu já sabia. E se o pastor prega alguma coisa, eu tenho mais parágrafos ainda. E eu tenho mais Bíblia para isto. Isso aí é um assunto que eu já sei. E não adianta, às vezes, o pastor tentar falar com ele, porque ele sempre estará acima. Ele está mais adiante. Por quê? Porque ele está apacentando-se a si mesmo. Agora a ovelha, irmãos, ovelha, se ela cai, ela não dá nem conta de levantar. Ela precisa da ajuda do pastor. Viu? Chegar, falar, vem, querida, vem cá. Aí ele ajuda ela a ficar em pé. Por isso que Davi disse, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Leva-me, às águas tranquilas, leva-me aos pastos verdejantes. Então ela depende que o pastor a leve para os pastos verdejantes. Leve as águas. É refrigério. Viu? Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quer dizer, a alegria, o gozo. A ovelha tem prazer de receber esta unção. Unção esta, amados irmãos, que evita que as serpentes cheguem até ela, porque aquele óleo é um óleo especial. Praticamente é uma resina extraída de uma árvore. É um tipo. Essa árvore é Cristo. E ele no Calvário, ele se derramou por nós.
Então o pastor vai e pega esta resina, este óleo, e coloca sobre a ovelha. E esse óleo, ele vai evitar que as moscas, porque muitas vezes as moscas vêm e penetram nas narinas da ovelha e colocam os bichos lá dentro. Então aquele óleo, ele evita que essas moscas entrem nas suas narinas, entrem nos seus ouvidos. Por isso que Paulo diz a Timóteo que esses que não são ovelhas, eles têm comichão nos ouvidos, bichos. E aí eles se tornam surdos para com a palavra. Não adianta você falar. Ele vai fazer do modo dele mesmo. É como se diz, não, eu faço do meu modo. Eu não preciso dessa orientação. Eu não preciso que alguém venha me ensinar, porque aí ele usa até a Bíblia, porque João diz assim, que não é necessário que vos ensine, porque vós sabeis todas as coisas, e até diz assim, tendes a unção dos santos. É fácil, irmão, se esquivar, sabe? A Bíblia, ela tem saída para tudo. Até para a pessoa ser um Judas. Viu? Veja, Jesus chegou no ouvido de Judas e disse assim, amigo, o que tens de fazer, faça. Quer dizer, Jesus o chamou de amigo, irmãos. E aí você vai para a Bíblia e diz assim, eu já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, então eu vos chamarei de amigos. Aí até o Judas diz assim, aí ó, eu estou na Bíblia, eu sou amigo. Eu ando assim ó, com Jesus, ó. E Judas teve o ministério mais bonito que vocês possam imaginar, que nós possamos imaginar. O ministério de Judas foi lindo, lindo, lindo. Ele foi chamado em Mateus capítulo 10, Jesus o chamou para o apostolado. Então, não significa que sempre quando alguém é chamado para o apostolado ou para o ministério, que ele seja, como diz, gente boa, hein? Nem sempre. A igreja tem que perceber isto. A igreja tem que perceber também que nem sempre pregar uma pregação bonita, viu? Que promova no povo aquele frisson, sabe? Aquela emoção. Nem sempre esse pregador ele é sincero. Por isso o profeta assim, viva o seu sermão, viva o que você pregue. Aí é que é o difícil, irmãos. Aí é que é difícil ser pastor. É difícil ser evangelista, é difícil ser apóstolo. É difícil, porque aí você vai para aquilo que Paulo diz. Aquele que prega, não adultere, mas não minta, mas não seja avarento, mas e prega bonito. A igreja não deve se iludir com isto. Por isso que a gente, às vezes, deixa passar pelo púlpito os pregadores, não tem problema. A igreja tem que filtrar, tem que aprender a filtrar. Os de Bereia, diz lá em Atos, foram mais o que? Sábios, mais prudentes do que os demais, não é, Bereia? Né? Eles foram mais sábios, mais prudentes, porque eles filtravam, amados, o que estava sendo pregado. E não tem dessa
se, por exemplo, o pregador chega e ele prega, e ele tem um ofício, e a vida dele não, é diferenciada, a vida dele é outra coisa. Por isso que é inaceitável, diz o profeta, separar o homem do ofício. A igreja precisa aprender isso. Se ele é um cafajeste, se ele é um alcoólatra, em todos os sentidos, se ele não vive, a igreja tem que prestar atenção na vida dele, sim. É difícil ser pregador na mensagem por causa disso, irmãos. O profeta ensina isso. Creio eu, mensagem a respeito, né? Que não podia separar Moisés, o homem Moisés, do ofício. Tanto que a sua irmã, Miriam, o pegou mesmo, impiedosamente. Mas no homem, é meu irmão. Então, sendo meu irmão, eu posso chamar a atenção dele. Ué. É o homem, eu não vou mexer no ofício. E aí ela se deu mal, irmãos. Deu ruim, como diz. Porque ela ficou leprosa. A lepra tomou. E lepra na Bíblia é tipo de pecado, de vida pecaminosa. A lepra, chamado na Bíblia de tinha, é o termo bíblico, tinha, ou seja, lepra. Então ela pegou lepra e depois Moisés até orou por ela. O homem, então, é meu irmão, eu posso falar mal dele. É perigoso, irmãos, andar com alguém que tem ofício por causa disto. Porque às vezes a pessoa não separa o homem do ofício, não entende, e às vezes acha assim, não, se é o ofício eu sigo, mas se é homem, não. Se você falar como homem, eu não quero. Weber, não. Mas se você falar como ofício, eu sigo, aí se dá mal. Porque Deus respeita o homem. Quando o anjo veio falar com o profeta irmão Brana, ele não falou assim, ó, o seu ofício. No ofício, William Brana, seja sincero. No homem, não. Você pode até ser insincero. No ofício, meu filho, não prostitua, não bebas, não fumes, não minta. Não, o anjo veio e disse, olha, William Brana, seja sincero. Estava falando ao homem. Agora, aí é o seguinte, então eu vou pregar para vocês uma coisa e vou viver outra. Aí é o perigo daquilo que Jesus falou dos fariseus hipócritas, sepulcros caiados. Olha, façam o que eles vos falam, mas não façam o que eles estão fazendo. Porque eles colocam fardos pesados sobre as pessoas e não querem levar nem com um dedinho. Porque é fácil a gente julgar os outros, irmãos, e colocar fardo. Colocar fardo sobre ele. Mas eu não quero. Não, eu vou viver uma vida do modo que eu quero. Não é assim, irmãos. Por isso que Paulo diz assim, que ele subjugava o ofício, é isto? Hã? Subjugava o quê? Hã? Não estou bem de ouvido, irmão. Não estou ouvindo a igreja. Subjugava o quê, igreja? A si mesmo. O seu corpo.
para que depois o quê? De não ter pregado a muitos, ser condenado. Vai, deseja episcopado para você ver. Deseja. Uma que você é um homem segundo as mesmas paixões que Elias. Você acha que Elias não tinha luta? Vocês acham que o William Branham não tinha luta? Ele tinha luta com mulher. Ele declarou que dinheiro não corrompeu, fama não corrompeu, mas por causa de, às vezes, olhar uma mulher, ele diz, olha, é difícil, olha, mas tira o olho. E disse assim, seja um filho de Deus. Ver, você não tem jeito. O problema é fixar, cobiçar. Aí você se enquadra em São Mateus 5, 28. Que se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, ele já adulterou com ela. E aí o seguinte, e aí? Só de olhar. E tem mulher que às vezes fica assim, Samuel, vira essa cara, rapaz, você está olhando o quê? Não sei, eu não estou falando da Tati, não, irmão, estou falando de alguma irmã. Não é? Não é, irmão Júnior? Irmão Júnior, não é? Às vezes a mulher fala assim, para, vira a cara para lá, rapaz. Hã? Não é, Lili? A Lili fecha o seu olho? É? Fechando o seu olho. Meu amor. É linda, né, minha neta? Agora, não, mas ele é custoso mesmo. Aí o seguinte... Aí é o seguinte, eu não sou custoso, né? Bem, eu não, de jeito nenhum. Eu já nasci santo. Eu não sei o que é isso. As moças é que iam lá em casa e mamãe me dava banho, passava talco, botava uma roupinha e falava assim, leva. Aí lá ia eu. As moças me levavam para casa. Aí ficava lá, mas é bonitinho, isso é tal. Desde novinho, é a santidade tremenda. Se há Santo Papa, acho que há Santo Weber também. E aí vem, né? Deixa eu brincar um pouquinho para a gente... Porque às vezes o assunto vai ficando apertado, sabe? Tão apertado que diz que o pregadorzinho novo... Ele começou a pregar, e ele foi se apertando. Daqui a pouco ele gritava, misericórdia de mim, Senhor. E não conseguiu mais pregar, irmão Samuel. Porque o pregador novo é assim, né? Às vezes ele vai arrochando a igreja, arrochando os irmãos, arrochando as irmãs. Aquele legalismo tremendo, aquele ímpeto de cavalo novo, né? Aquele cavalão bonito, né? Sangue puro, muita vitalidade, e aí cobra, sabe? O profeta diz que quando você vai ficando velho, não é que você vai ficando frouxo, não, irmão. É que você vai ficando mais sábio, mais experiente. Ele diz assim, mais longânimo, mais misericordioso, sabe? E aí o seu cobertor... O profeta diz, se torna mais comprido para agasalhar alguém, para dar a mão. Nosso saudoso irmão Matos, um dia ele estava junto com um general, velhinho, lá no Hospital Central do Exército, ou da Aeronáutica, no HCA. Aí o general estava ao lado dele. Aí os tenentes médicos, tratando os pacientes de uma maneira dura. Não, vira assim, desse jeito. Não é assim não. É assim que eu quero. Eu já tive médico que eu cheguei, eu devia ter deixado ele lá. Mas eu me submeti, irmãos. Ovelha, né?
Eu fui no neurologista uma vez e eu cheguei assim, a cadeira dele estava desse jeito aqui e a mesa dele aqui. Aí eu mexi um pouquinho na cadeira assim para mim poder olhar o rosto dele, eu não ia olhar para a parede. Eu não ia olhar para outro lugar, eu queria olhar para o rosto dele. Para mim olhar nos olhos dele. Eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Porque a gente sabe, até pelas pupilas, quando a pessoa está mentindo. Porque o ser humano não foi criado para mentir. Então, quando ele mente, viu? É interessante. Quando ele mente, um dia eu vou falar sobre isso aqui. Quando ele mente, então ele contraria aquilo que Deus determinou. Lá no seu córtex, no seu hipotálamo, lá na sua mente, viu? Que ele não pode mentir. Então vem uma sensação, tá? Diferenciada do que é real. Aí as suas pupilas dilatam. Você vê. Você vê pelos gestos da pessoa, viu? Que a pessoa está nervosa, a pessoa não está bem, não está legal. Sabe? Não está bem. Então, eu peguei e virei a cadeira um pouquinho e falei, não, deixa a cadeira aí do jeito que eu botei. Aí eu tive que sentar aqui e eu fiquei olhando para ele assim. Eu falei, bah, que médico ignorante. É eu que tenho que estar bem aqui, confortável, para que eu possa expressar, conversar, ou ele? Quem é o paciente aqui? Quem é o enfermo aqui? Aí eu falei depois assim, eu devia ter deixado ele lá sentado. Eu falei, não, mas eu fiz bem. Eu fui obediente, me submeti. Apesar de que a consulta também não valeu nada para isso. Foi uma questão que eu estava lá no nervo ciático, parece. E aí um médico até, oftalmo, meu amigo, é quem pegou e me socorreu. Diz, olha, esse medicamento não é bom para ti, por causa disso, sim, assim. Então o senhor vai tomar esse, assim, assim, assim. Eu não vou falar o nome do médico, ou do remédio, porque eu não... Deixa para lá. Mas aí, então, irmãos, há determinadas coisas, irmãos, na nossa vida, que a gente, de um modo ou de outro, você vai expressando, viu? O que é e o que não é. Você expressa através da sua vida, do seu dia a dia. Vamos em frente, irmãos. Então, obedecer é difícil. Nós ouvimos isto hoje e também ministério. A igreja, ela precisa entender que pastor também falha. Na mensagem, em inglês é History of My Life, História da Minha Vida, o profeta, ele pega e diz assim, eu espero que vocês aprendam com os meus erros. Vocês podem ler lá. Eu espero que vocês aprendam com os meus erros. Irmãos, experiência, ela vem mais pelos os erros que você comete, que eu cometo. Aí você se torna uma pessoa experiente. Então, quando uma pessoa chega a ser velha, cronologicamente, na idade, ele se torna experiente. Mas por que ele é experiente? Porque ele errou muito, ele falhou. E aí você tem que ir consertando essas falhas. Você não pode. Alguém diz assim, que errar é humano,
mas permanecer no erro é diabólico, porque realmente o diabo ele não muda, irmãos. Ele entende mais de Bíblia do que nós. Ele sabe que ele vai estar no lago de fogo. Está aqui escrito já, ó. Ele já foi julgado por Deus. Terminantemente, viu? Conclusivamente, o diabo, ele sabe, e Deus já determinou que ele vai ser queimado, destruído. Está lá em Apocalipse, o falso profeta, a besta, o anticristo, até chegar nele, o diabo, o inferno. O inferno não é eterno, não pode. O inferno é eterno igual os montes são eternos. Mas monte, alguém por um tempo pode chegar lá e passar a máquina nele. Deixou de ser eterno. Mas tem monte aí, ó, de milhares de anos. Quem sabe milhões de anos. Mas aí, de repente, chega ali alguém e diz assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse monte daí. Aí começam a cavar. E aquele monte vai embora. E a Bíblia diz, montes eternos. Então, esse termo eternidade, de uma maneira assim bem simples, não vamos buscar sentido de raiz, nem nada, sentido etimológico, não sei o quê, papapá, nada disso. Vamos pensar no seguinte, que a Bíblia muitas vezes fala de eternidade, mas com um certo período. A pessoa não vai ficar sofrendo por toda a eternidade no inferno, porque aí seria uma outra vida, só que vida infernal, diabólica. Não, Deus irá destruir o inferno, irmãos. O inferno vai se acabar. A única coisa que não tem como terminá-la, destruí-la, é Deus. Glória a Deus. Então, tudo que estiver em Deus é eterno mesmo. Nunca vai ser destruído. Por isso que vem aí, tem gente que não aceita isso, mas é real. Por isso é que o eleito, viu, ele é eterno. Por isso que Paulo diz aos Efésios, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Mas mesmo assim o livro da vida tem uma seção em que os eternos ali serão riscados. E aí? Judas foi riscado. Teve o seu nome extirpado do livro da vida. E a prova disto, que Judas tinha o seu nome no livro da vida, porque quando ele foi na missão dos 70, expulsou demônios, curou enfermos, fez sinais e maravilhas, e eles voltaram todos alegres, saltitantes. Aí Jesus disse, olha, não vos alegreis pelo fato de os demônios vos submeterem, as enfermidades saírem, os sinais acontecerem, mas Judas estava lá no meio. Ele falou assim, mas alegrai-vos sim pelo que o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas Judas teve o seu nome cortado, irmãos, porque não perseverou. Por isso é que a Bíblia diz, mas aquele que perseverar até o será? Então tem que perseverar. E por isso é que o profeta pregou que é difícil uma vida cristã. Diz, como é difícil uma vida cristã. E é mesmo, irmãos, vocês sabem disso. Nós sabemos disto. Você vai viver o contrário de que o mundo está vivendo. Você quer viver bem com Deus? Viva o contrário do que o mundo está vivendo. O mundo está louco. Vocês já notaram isso? Meninas, não é? Meninos, homens, mulheres, irmãos,
o mundo está louco. E o profeta diz assim, que ele chegará a estar num estado de loucura total. Então, o que nós pregamos aqui, o eleito ouve e diz assim, glória a Deus, mas, puxa vida, o eleito ouve e diz, glória a Deus, aleluia, que beleza, que maravilha, isto é mel na rocha, isso é alimento que vem dos céus, e me mostra que eu sou uma águia. E cada vez que você ouve, diz, sou águia mesmo. Toda vez que você obedece, irmãos, quando vem uma prova sobre você e você obedece a Deus, aí a sua alma se regozija. Você se regozija, você sente prazer. Não é o que acontece com o oposto. É um sacrifício, é com gemido, como diz a Bíblia aqui, ó. Não obedeça gemendo, não. Tem alguma coisa errada. Tem gente que entrega o seu dízimo gemendo. É um desconforto. Puxa, eu podia ter gasto isso aqui, nisso aqui, e nisso, naquilo. Ele não sabe o que ele está perdendo. Porque aquele que entrega o seu dízimo está obedecendo ao próprio Deus, que é dono do ouro, da prata, de tudo, irmãos. E ele diz assim, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Mas tem gente que não quer que a janela abra para ele, fique fechada mesmo. Aí vem a inveja, porque vê o outro irmão com carro novo, casa nova, aí até se apressa, vai lá na concessionária e compra um carro que nem pode pagar. Tem gente que não pode pagar, por quê? Porque também ele não é fiel a Deus. Geralmente, quem não consegue pagar, porque não está sendo fiel a Deus. E não obedece a Deus e não pede direção de Deus. E o desobedecer a Deus é problema. Se é eleito, então, se não é eleito, ele vai prosperar. Ele vai até para o mundo, e aí ele vai prosperar, ficar rico, e etc., e enriquecer-se de várias formas. Só no espiritual que não. Mas aquele que não é eleito. Agora, o que é eleito é bater a cabeça. Aí você olha para a vida de Jonas, foi desobediente, coitado. E aí ele saiu lá de uma altura, um nível tranquilo, normal, e só foi descendo. Pode ver na Bíblia. Desceu ao nível do mar, desceu para o porão do navio, do porão do navio, de repente ele acordou lá e olhou assim, está havendo uma confusão no navio. Gente, por que está acontecendo isso conosco? Dizia o comandante. Aí até que descobriram que era ele o problema do navio. Era o homem negativo. Era o homem que não obedecia. E aí só foi, sucumbindo, até que eles o pegaram e o lançaram no mar. E aí ele afundou. E aí ele desceu. E foi parar no ventre de um grande peixe. No meio de... Como é que a gente fala uma palavra bonita para... Suco gástrico. O suco gástrico. Que é merda, né? Hã? Ele estava no estômago. Então ele estava dentro de uma quimioterapia. Ou quimificação. É ácido. Não é brincadeira, não. E um ácido de uma baleia deve ser uma coisa, meu filho. É porque são três coisas, né? Insalivação, quimificação e quilificação, que é o quilo e é o que a gente fala, desculpem,
Merda. Merda. Cocô. Mas ele estava no meio de uma acidez tremenda, irmãos. É o homem que desobedecia. A vida de uma pessoa que desobedece, sendo um eleito, é só blum. Por isso que o profeta diz, examinemos, façamos um inventário, diz ele. Belisquemos nossa consciência para saber o que está havendo, por que está tudo errado. Quando você ver que as coisas estão dando erradas, é porque não está dando certo. Se está dando certo, é porque não tem, obviamente, nós não somos burros. A gente não é idiota. É por isso que a gente, às vezes, não gosta de gente burro. Tem gente que é burro. Está vendo que dá tudo errado, está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. E aí vai. Tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. É uma música que tem aí, né? Me veio na cabeça agora. Tá, quem conhece? O Saulo não está aí, não? O Saulo que é meu cantor. Ele está rebelde, ele não está aqui, não. Está aí? Vem cá, Saulo. Ô, Saulo, me salva. Help me, please. Vem cá, meu, obedece seu pastor, vem cá. Vem, obedece. Bota aí no seu gráfico aí, ó. Você, meu tio, me salvou aqui, ué. Você lembra? E você gosta. Você gosta, rapaz. Você é meu artista, meu ator, meu cantor. Você é quem me salvava lá no hospital, me levava um bife de vez em quando lá, ó, meu traficante de comida. Pronto, deixou de ser aquele outro lá, você sabe? E aí veio para traficar aqui. Agora está traficando coisa boa. Aleluia. Você é uma bênção, rapaz. Você é uma grande bênção. Não deixa nada te pegar, não, hein? Viu? Deixa, não. Você é gente boníssima. Viu? Você está precisando de uma palavra assim. Você sabe. Deus é grande. Viu? Pensa nisso. Tá, meu filho? Tá? Ânimo, acredita. Eu acredito em Deus. Quando tudo está diferente, Angeli me fugando. Isso não é inteligente. Mas você segue em frente com a Angeli, com as meninas. Está tudo normal, meu filho. Está tudo no programa de Deus. Viu, meu filho? Está tudo no programa de Deus. Deus viu. Irmãos, obrigado. Thank you very much. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Está tudo bem, irmãos. Você está achando o quê? As coisas estão acontecendo do modo que Deus viu. Agora a gente é que tem que perceber, discernir. Uma folha não cai da árvore se Deus não estiver ali, irmãos. Ó, uma folha. Todos os nossos cabelos foram contados. O que caiu nessa madrugada, quando eu cocei, você coça na cabeça. Quando coça, tirando uma caspinha, aí junto da caspinha vai um cabelinho, 2, 3. Aí você está jogando cabelo fora. Aí às vezes você olha, você não sou, viu? Deus sabia que aquele cabelo ia cair. E quantos ainda tem na sua cabeça? E de todos os seres humanos, bilhões e bilhões, aí, viu? A fala de cada um. Se um leão marinho, se um leão marinho lá, uma foca, ela coloca um filhote aqui fora, ó. Aqui, ó. Aquele bichinho assim, ó.
Ela pare ele. E ali tem milhares de filhotes. Isso eu vi lá no Animal Planet. Aí então, vocês devem ter visto também. Aí ela pega e vai para o mar. Olha que maravilha, irmãos. Passaram uns dias se alimentando para vir forte, com leite, aquele leite forte, gorduroso, para o seu filhote. E ela chega ali, milhares de mães, milhares de filhotes. Ela sabe quem é o seu filhote. Pelo grito e pelo cheiro. O que é isso, meu Deus? Meu Deus, eu não entendo, Senhor. Minha mente é muito limitada. E eu fico, como eu digo, boca aberta, atarantado, abobado, às vezes até idiotizado, sabe? De contemplar as maravilhas de Deus e ver a minha pequenez. Eu não sou nada. Quem sou eu? Viu? Olha, aquela mãe chega ali e ela, milhares de gritos, para mim tudo igual. É igual zebra. Zebra para mim tudo é igual. Mas todas são diferentes. Não tem nenhuma zebra, uma igual a outra, igual isso aqui, ó, a digital. Ninguém tem igual essa aqui, não, ó. Ela é única, é do Weber. Então você é codificado por Deus. Você já veio com o código de Deus. E Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Ele te entende. Ele conhece a sua linguagem, o seu grito. Você nem sabe orar, conforme nós falamos na quarta aqui. Tem momentos que você não sabe nem orar. E você diz, ai, ui. Deus sabe lá que esse ui, esse ai, é meu, é do Weber. Ó, o Weber me chamou. Sabe o seu nome. Sabe quem você é. Você acha que não? Se um animal irracional, ele chega, eu estava olhando isso, irmãos, a mãe chega ali e ela vai passando por cima de mães, de filhotes, e aí eles mostraram um filhote lá, isolado, triste, com fome, já tem dias que a mamãe saiu, viajou alto mar, foi por tantos lugares, aí de repente ela volta e ela chega ali, fala, meu Deus, uma irracional. E ela passa por cima de tantas mães, tantos filhotes, e vai exatamente naquele que é seu. Os cientistas filmaram isso, irmãos, tiveram a paciência para seguir o curso e relataram isso. E aí você vê aquela mãe chegando assim, e quando ela vê o seu filhote ali, ele, aquele gritinho, ela sabe, é o meu pequenininho. E aí chega perto dele, ele conhece a mãe pelo seu carinho, pelo seu aconchego, e aí ela deita lá assim, ele vem, mama, estava morrendo já, desidratado, esfomeado. Agora veja, Deus não nos conhece, irmãos. Esse sumo pastor não conhece as suas ovelhas. Ele diz assim, as minhas ovelhas me conhecem. E eu as conheço. E ninguém as arrebatará da minha mão. Você creia, ninguém vai tirar você. Nada vai te impedir. Nada vai impedir a sua trajetória. Você tem uma trajetória. Você tem algo por passar. Então tudo está escrito ali no livro da vida. Tudo. Nada ficou fora, irmão. Todo o seu trajeto está ali,
Você é de Deus? Deus conhece os que são seus. E vós sereis o meu povo, e eu vos serei Deus, o vosso Deus. Que maravilha ter uma família em Cristo Jesus. Que maravilha ter uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, família real, uma família que ama. E no poder pentecostal, uma família unida, uma família sem igual. É ter uma família. Maravilha é ter uma família, meu irmão, uma família, minha irmã. Uma família. Uma família que ama, uma família sem igual, família unida, uma família real, com alegria, irmão. Estava olhando a filmagem, né? Às vezes o filmador está ali assim, né? Filmando a igreja. Aí sai um hino igual esse. Aí a gente olha a cara de alguma irmã assim, tá assim. Uma família unida, uma família. Eu falei, mas olha que cara mais idiota do mundo. Que cara de patife, irmãos. Ué, não é? É com expressão. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Convida, por favor. É um funeral que nós estamos? Hã? Estamos aqui para morrer? Não. Estamos aqui para viver. Aleluia. Não é? E às vezes eu fico olhando, né? Eu fico olhando essas coisas. Tem gente às vezes até que está aqui assim, ó. Na hora do culto. Às vezes está brincando com o neném de lado. E Deus está falando ali. Não está em sintonia, está errado. Tem alguma coisa errada aí. Pois acha que pastor é ruim, que pastor é isso e aquilo. Não é, ele quer seu bem. Aí a irmã lá levantou o olhão lá e ficou curiosa na hora que o profeta tinha dito, vamos fechar nossos olhos? Não, mas eu sou amiga dele, eu como na casa dele, eu vou lá, a mulher dele é assim comigo, ó. Eu conheço os problemas dos filhos dele, eu conheço quando ele chega, que ele fica lá 15 dias sem tomar banho, porque o profeta às vezes ia para o mato e não tomava banho.
Aí a irmã Meda chegava e ele entrava para um quarto. Ele já mandou até fazer um quarto à parte para ele. O homem fedia. Puxa vida. Era um Amós. Porque Amós é que não tomava banho na Bíblia, viu? É o profeta que não tomava banho. E tem homem que não vai tomar banho. Sabe? Mas ele não era isso. É porque ele ia caçar. E eu sei disso. Porque quem já fez isso, você não pode ficar perfumando quando vai caçar. Tá? Perfumadinho. Porque o bicho vai perceber. Um dia eu subi numa árvore, lá uns 5, 6 metros de altura, colocamos lá a rede e eu estava lá, com a minha espingarda lá de noite. Aí, de repente, me deu fome. Aí eu peguei uma maçã. E aí eu peguei e fui mordendo ela e jogava a casca lá embaixo. Tá. E comendo a maçã. Irmãos, eu nunca vi tanta formiga que subiu, porque elas comeram aquilo, pegaram e falaram assim, lá em cima tem mais. Não, a gente ri, irmãos. Mas elas subiram e foram mordendo assim, na minha rede, e travaram os dentes, e travavam também em mim, e eu fiquei lá, ó, inquieto. E eu ouvi até o silvio lá, assim, delas, querendo mais, como diz, eu quero mais, você tem aí, rapaz. E eu passei mal, irmãos. Aí estava lá, assim, de repente veio uma ave lá. Eu sou Jaó. E eu imitando ela. Até que ela veio embaixo, assim, ó. E tinha me emprestado a espingarda e o cartucho. Eu não sabia que cartucho era, se era para um bicho grande ou pequeno. Aí eu tirei o chumbo tudo, agora vê. Ia subiando para ela e ela andando debaixo da árvore, irmãos. E eu peguei o cartucho, abri, aí vi aqueles bagos grandes, falei, vixe, se eu atirar nela, vai sobrar só um pouco de pena. Então eu falei, vai embora, bichinha, vai embora. E não atirei nela. Depois até um colega falou, eu devia ter matado, porque nós tínhamos lá um companheiro da América, pelo menos para mostrar uma Jaó que a gente tinha matado, porque nós não matamos nada. Eu falei, não, eu ia arrebentar com ela. Falei para o pastor, o companheiro. Então eu tive tempo disso tudo, de comer uma maçã, e aí o seguinte, as formigas foram. Muitas vezes o que é a favor da gente, irmãos, é contra a gente. Me veio uma mensagem essa semana sobre isso. Coisas que são, muitas vezes, a favor da gente, mas às vezes se tornam contra a gente. Vão estar contra você. Contra mim, contra nós. Um dia a gente fala sobre isso. Eu até falei com a irmã Eunice, falei, Eunice, me veio um título de uma mensagem, que as coisas muitas vezes que são a nosso favor, são contra nós. Eu falei, um dia eu vou pregar sobre isso. Quem sabe, se Deus permitir. Mas quantas coisas, às vezes, que a gente nota, não é a favor, não, olha, cuidado. Eu não vou entrar nisso agora. Vamos ficar nisso aqui. Obediência a quem Deus põe como seu líder. Foi Deus que pôs? Foi Deus, você tem certeza? Você precisa orar, hein? Tem um irmão que não está aqui hoje, que sonhou comigo e não me conhecia. Mas eu sonhei com o Senhor. Eu fico às vezes olhando para ele assim, será que é verdade? E é, irmãos, Deus é assim. E Ele tem um respeito pela gente. Deus mostrou para ele. Olha, a ovelha, ela precisa saber. É algo
olha, muito importante. É por isso que mudança tem que ter um assim diz o Senhor mesmo. Não é só, não, mas lá tem uma igreja, lá tem um pastor. Eu respeito. Que bom. Às vezes até digo, puxa, que bom. Você vai congregar lá, né? Tá. Vai. Deus conduz aquele homem para aquele lugar. Eu não estou falando agora falando de um modo geral. Deus conduz aquele homem para aquele lugar. E ele sabe disto, e aqueles que estarão ao lado deles sabem também, não tem dúvida. E aí fecha um acordo. É nessa união aí, irmãos, é que existe aquilo que está em 2 Crônicas 20:20. Alguém abre, por favor. Aqui no púlpito, vocês são rápidos. 2 Crônicas, perde Reis. Perde Reis. Quem tem esse índice aí fica mais fácil. Isso aí é bom para analfabeto até, na Bíblia. Aí vai em cima. Porque às vezes é aquele negócio, são 66 livros. 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo ele, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Crede nos seus profetas e vão prosperar. A gente poderia dar aqui oportunidade para... Não vou fazer isso, não. Aí alguém pode entender, porque tem gente que entende as coisas que a gente prega errado. Tem isso, sabe? A gente prega, mas ele toma tudo daquele jeitinho que vocês sabem. É prosperar. Teve um irmão aqui que foi falar lá com um indivíduo lá. Ele falou assim, nossa, seu pastor tem um carrão, hein? É um SW4 3.0 Toyota. Ele tá, não sei o quê, e aí começou a falar um monte de coisinhas, você sabe? Aí ele pegou e falou assim, pois é, eu queria o meu pastor com um helicóptero. Eu não quero não, aquele bicho cai, irmão. Não me dá não, por favor, deixa eu ficar com o carro mesmo. Deixa eu ficar aqui, eu gosto de andar assim com o pé no chão, sabe? Aquele trem pode cair lá de cima e quando cai, caiu essa semana, né? Acho que tiveram sorte até, foram parar no hospital com queimaduras, coisa lá. Mas o trem, quando perde lá aquele troço lá, vem, bate no chão, explode. E o carro, às vezes, eu já bati tanto com o carro, capotei carro, bateram em mim e tanta coisa. E eu estou aqui, pela graça de Deus. E eu gosto de carro que tem bastante lata. Eu não gosto de pouca lata, não. Eu gosto de carro grande mesmo, porque se bater, é confortável. Você até tem um airbag. Tem um irmão que bateu essa semana aí, o airbag não estava legal. E lá consta que tinha que ter airbag. Olha, não pode, ué. Tem que, irmão Adonis, o trem tem que funcionar na sua cara, ué. E fofar a pancada. Isso é plausível de quê? De um processo, ué.
Está desligado, sei lá, né? Não, tem que funcionar. Mas aí o irmão falou assim, não, eu queria era um helicóptero para ele. Quer dizer, eu quero é o melhor. É o que a gente quer um para o outro, irmãos. Eu quero que você cresça, irmão. Que você prospere. Que você viva. Que você respire. Vida. Prosperidade. Quem não quer? Como dizia minha sogra, quando ela ganhava alguma coisa, dizendo que Deus te dê muito mais, meu filho, para que você possa me dar também. Mas é bíblico, eu mostro na Bíblia. Não foi Pedro que chegou em Jesus no Monte da Transfiguração e falou, ô Jesus, olha, façamos 3 tendas aqui. Porque ali estava Elias e Moisés. Aí ele falou assim, Senhor, uma para Elias, uma tenda. E outra para Moisés. E outra para o Senhor, porque ele sabia que ele estaria na do Senhor Jesus. É esperto. Ora, tenham carros bons, irmãos. Tenham casas boas. Tenha tudo bom. Excelente. Porque aí quando a gente for te visitar, a coisa será legal, será excelente. É o Pedrinho. Pedro disse, Senhor, uma para Elias, outra para Moisés e outra para o Senhor. E a sua eu sei, o Senhor não vai me deixar fora. Eu conheço o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente tem que pensar nisso, irmãos. Eu oro pelos meus vizinhos, para que eles tenham carros bons, casas boas, que eles vivam bem, porque aí eles não vão ficar olhando para mim, dizendo, esse pastor aí... Não, ele também tem carro bom, casa boa, que Deus abençoe. E se eu puder ajudar, até eu vou lá, dou a mão. Ué, por que não? Isso aí, irmão, se chama sabedoria de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o recolherás. É isso. Viu? Irmãos, deixa eu terminar aqui. Vocês viram, quer dizer, a eficácia, o poder, a graça da obediência à palavra de Deus. Não é humilhar a pessoa se sentir, sabe? Porque tem gente, quando ele obedece, aí alguém até chega e diz, maldito homem que confia no homem. Você está confiando no homem. Mas você vai confiar em quem? Num toco? É preciso que um asno fale a você? Não, você não precisa disto. Deus tem o seu meio. Deus poderia usar outra coisa. Mas este é o caminho. Então não é porque você o obedece que você vai se sentir, né, sem direção, eu sou menos do que os outros, eu não estou discernindo, eu não estou sabendo. Não é nada disto, irmãos. Põe a sua vida na mão daquele camarada e ele é que se vire lá, ele é que vai dar conta a Deus do que ele está fazendo. Assim, grosseiramente falando. Não é assim. Mas o seguinte, é a quem Deus confiou cuidar das almas, não é nem, viu? Ser médico, então, se torna lá embaixo. Ser um presidente da República, lá embaixo. Aquele é um homem que cuida de almas. Irmãos, não é brincadeira isto. Quer dizer, a igreja tem que reconhecer determinadas coisas e um homem também que é pastor, que tem um ofício, ele deve pensar, não, eu não posso
contaminar a coisa. Tenho que ter cuidado. Mesmo eu sendo um homem sujeito às mesmas paixões, é um homem comum. Mulher de um pastor é uma mulher comum. Filhos de pastor são filhos comuns. Não podem ser considerados de uma certa forma. Não. Você às vezes pode ver o seu pastor nu. Foi o que aconteceu com Noé. Ele fez lá uma vinha e de repente ele fez um vinho lá e ele exagerou. E bebeu, mas bebeu mesmo, de tirar a roupa, ficou nu. E aí? Aí os filhos, Sem, Cão, Jafé, viram. Não, só um viu primeiro. E quando viu, o velho nu, o velho está bêbado, o velho é isso e aquilo. Eu achei tão bonito o testemunho de uma pessoa aqui do nosso meio, que um dia ele trabalhando num lugar e ele viu um irmãozinho que estava, diz aí, né? Estava alcoolizado, ou chapado, sei lá como se diz. E aí ele caminhou para aquele irmão. Aí esse irmão que estava, como diz, chapado, pegou, não, vem não, eu não estou em condições. Aí ele olhou e falou assim, que isso, irmão, você é meu irmão. Eu não tenho vergonha de você, não. Por quê? Por quê? E foi e o abraçou. E isso marcou a vida dele, irmãos. E foi, eu tenho irmão no meio desse povo aí, que me considera, com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus defeitos, o meu mau cheiro. Ele me ama. Ele me ama. Quer dizer, a pessoa já está em problema. Então ele está precisando de alguém que chegue e lhe dê a mão. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão, e meu irmão serás. Aí vem, não importa a condição que você esteja, se atrás do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, eu sou igual, dá-me a mão e meu irmão serás. Dá-me a mão, dá-me a mão, dá-me a mão. É isso que o mundo está precisando, irmãos. Eu vos darei pastores segundo os vossos corações, disse Deus. Ou seja, segundo o que vocês são, Hebreus 5, são homens tomados no meio de pessoas fracas, débeis. São coiguais. Não me veja, o irmão William Brana, como é que você quer que eu te chame? De pastor, doutor, reverendo? Como é que você quer que eu te chame? E diga, ele disse assim, olha irmão, me chame irmão, me chame irmão. É tudo que eu preciso. Ser seu irmão. Quer dizer,
Isso aí é amor, irmãos, é vida. Somos iguais, estamos indo para o mesmo lugar. Não se esqueçam de orar pelos ofícios, de entendê-los. Agora, alguém pode dizer, ele está puxando um pouquinho, porque o que ele está fazendo de errado? Eu falei, muita coisa, irmãos, de errado e vou errar mais ainda. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso do mesmo favor que você tem alcançado de Deus. Me ame, irmã, me ame, irmão. E me trate como irmão, tá? E estarei tranquilo. Deus os abençoe, irmãos. Vamos fechar nossos olhos e orar. Vamos orar um pelo outro nesse momento. Se lhe vem na mente algum irmão agora, ore por ele. Ore por sua vida. Não tratemos os demais como uma forma diferenciada. Muitas vezes é aquele que está mais falhando, é que está precisando de um aconchego. E sabe, é aquele que está mais falho, manchado. A Bíblia diz que Jesus foi contado com os pecadores. Ele disse, eu não vim para salvar o que está salvo. Eu vim salvar os que estão perdidos. Não fale mal da irmã. Eu sei, ela está agindo mal. Ela está traindo seu esposo. Você sabe? Essa irmã está traindo seu esposo. E está aqui. Eu sei, e quem sabe você sabe. Ela está agindo de uma forma louca. Isso é loucura em Israel. Tem um que mente, vive uma vida mentirosa. Vamos amá-lo, vamos amá-la, vamos ajudá-la, vamos ajudá-lo. O evangelista estava pregando e o profeta ouviu ele pregando. E ele saltava no púlpito, ele estava muito cheio de energia. E ele gritou, e até mesmo para aquela senhora mais imunda que tinha na cidade, que ninguém nem cumprimentavam ela. Ninguém a cumprimentava, de tão imunda que ela era. Ele disse, mas ainda há sangue no propiciatório por ela. Há sangue por ela. Há sangue, aleluia, por todos quantos vêm ao Calvário. Há sangue, aleluia. Então vamos ao Calvário. Aleluia, glória a Deus. Ao monte do Calvário irei. Ao monte do Calvário irei, sempre levando a minha cruz. Primeira, ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés do meu Jesus. Ao monte do Calvário irei, sempre levando a minha cruz.
ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés do meu Senhor. O inimigo tem lutado, ele tem me afrontado, querendo que eu não leve a minha cruz. Eu sigo caminhando, levando a minha cruz. Vou levando a minha cruz e o meu Jesus no coração. Ao monte do Calvário irei, também levando a minha cruz. Ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés do meu Jesus. É longa a jornada, estreito é o caminho, existem muitas pedras e também muitos espinhos. Jesus passou por eles, também eu passarei. Do Cordeiro a minha cruz eu levarei, ao monte do Calvário irei, também levando a minha cruz. Ninguém me impedirá de minha cruz levar aos pés do meu Jesus. O inimigo tem tentado, ele tem me afrontado, travando grande luta para tomar a minha cruz. Eu sigo resistindo a muita tentação, vou levando a minha cruz e o meu Jesus no coração. Ao monte do Calvário irei, também levando a minha cruz. Ninguém me impedirá da minha cruz levar aos pés do meu Jesus. Ninguém vai te impedir, irmão. Ninguém vai te impedir, irmão. Ninguém me impedirá. Aleluia. 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 Glória a Deus. Você crê nisto? Aleluia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Aleluia. Creia nisto, irmão. Ânimo. Ânimo. Coragem. Coragem. Diga a Satanás: Satanás, Satanás, sai do meu caminho. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Aleluia. Diga aleluia. 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 Mas anima mesmo. Cadê o ânimo no seu rosto? Cadê o ânimo no seu coração? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga a essa enfermidade: eu já estou curado. Pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Mesmo que você tenha ainda os sintomas, continue, não deixe de tomar os seus remédios. Mas haverá um momento em que você verá que não é preciso mais tomar aquilo, que não é preciso ingerir mais aquilo, porque você fechou com Deus. Aleluia. Você fechou um contrato registrado, selado pelo sangue de Jesus Cristo, e acabou o problema. Você crê contra a razão, você crê contra tudo, contra todos. Diga: eu sou de Deus.
Eu sou de Jesus. Sou de Jesus, de Jesus. Fica de pé, irmão. Fique de pé. E agradeça a Deus agora pela palavra que você tem tido, pela mensagem que Deus lhe tem enviado. Agradeça a Deus. Sejamos agradecidos. Deus tem sido bom conosco. Aleluia. Ame o seu irmão. Ame-o. Ame o seu irmão. Ame o seu filho, mesmo que ele não esteja bem. O amor é a maior arma da noiva. É a arma que Deus usa. Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo aí, ó, perdido, pervertido. Ama agora. Ama seu irmão. Ama sua irmã. É claro que o amor é corretivo. Ame a correção. É Deus também com você. Aliás, Deus muitas vezes nos mostra que Ele está mais conosco quando Ele nos corrige, quando Ele nos concede um presente. Não é isso, irmãozinho? Não é isso? É a maior evidência quando vem a correção. Quando eu não estou bem e Ele se importou comigo. Puxa vida! Um dia eu estava falando com uma senhora que pelo visto nem cristã era. Lá no Leroy Merlin de Bangu. E eu estava conversando com ela. Aí de repente ela se abriu e ela disse assim: Seu Weber, a minha filha me surpreendeu. A minha filha chegou e disse: Mamãe, por que a senhora não me corrige? Eu quero ser corrigida. Quando eu errar, me corrija. Não me deixe eu estar assim. Não, me corrija, mamãe. E eu nunca me esqueci disto. De uma filha que estava pedindo à mãe para corrigi-la. Me corrija, mamãe. É o amor de Deus por você. Senhor Deus, estão aqui os teus filhos. Cumpra em nós a tua vontade, Pai. Cumpra em mim, Senhor. Aleluia. Isso é cura. Isso é cura quando eu entendo o seu querer. Quando eu entendo, ó Deus, o que o Senhor quer para mim. Isso é cura. Isso é vida. Isso é prosperar. Me ajuda a entender isso. Ajuda a sua igreja, Senhor, para a sua glória. Em teu nome eu peço, ajuda-nos, Pai, a nos conduzirmos como ovelhas. Aleluia. Em obediência à sua palavra e ao teu Espírito, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ora em Espírito. Oremos e saiamos do santuário. Isso é o que consagra o santuário.